O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Estou começando uma série que eu vou chamar de Desconstruindo. O que é essa série Desconstruindo? Nessa série Desconstruindo, eu vou fazer em torno de 10 vídeos, onde que eu vou mostrar o passo a passo da criação de um aplicativo em Swift. Mas é o passo a passo mesmo. E o meu objetivo com isso é mostrar por trás dos bastidores de um desenvolvedor, o dia a dia de um desenvolvedor de aplicativos Swift. Desde o levantamento dos requisitos para começar a desenvolver um app, como a publicação, a criação na ficha da Apple Store e tudo mais que tem nesse meio ali. Então, vamos lá? Vou compartilhar minha tela aqui e eu também vou abrir aqui o meu arquivo de imagem aonde que eu tenho a minha anotação do meu app. Eu fiz uma pastinha aqui, vou deixar por aqui. Eu fiz uma pastinha aqui, onde que aqui dentro eu vou estar salvando todos os arquivos que são referente à minha análise, o meu projeto, os dados que o meu cliente vai me fornecer. Nesse exemplo de aplicativo, nesse aplicativo que a gente vai construir, eu vou fazer a ideia inicial. O que o cliente me passou é uma agenda. Pelo que eu já pude perceber, é muito mais do que uma agenda. Ele serve também como um planejador, ele serve como planejamento de tarefas, que são compromissos do meu cliente, certo? Então, eu vou abrir a imagem do que ele usa hoje, que é essa imagem aqui, aonde que ele tem todos os dados. Ele me passou essa imagem, onde que ele tem no Excel uma agenda bem simples, com os horários. Ele tem fixo aqui o que ele faz: 6 às 8, 8 às 12, 12 às 13, 13 às 14, 14 às 18, 18 às 20, 20 às 21, 21 às 6. Ele tem segunda a domingo. Então ele vai planejando o que ele vai fazendo e, pelo que eu entendi, a legenda aqui embaixo, conforme vai passando os dias, passando as horas, ele vai alimentando essa agenda, vai colorindo essas células do Excel com essas cores aqui. Então, pelo que eu pude perceber, ele tem aqui cumprido, não cumprido, horários livres, período vago e sem caro, certo? Eu não tenho veículo, alguma coisa assim. Ok? Então, com base nisso aqui e com base com algumas informações que eu conversei com ele, a gente vai estar montando, eu vou estar montando os pré-requisitos para construir um aplicativo para a gente transformar esse Excel em um aplicativo em Swift. Vamos lá? Eu vou colocar um zoom aqui e vamos colocar até um espaço menor. Então, vamos lá. Eu nunca começo a desenvolver um aplicativo me preocupando pelo nome. Então eu vou apagar isso daqui. Vou botar apenas aqui, ó, levantamento de requisitos. Eu posso dizer que a fase de levantamentos de requisitos, ela é uma das fases mais importantes. Ela é uma das fases mais importantes que tem no processo de desenvolvimento de aplicativo. Por quê? Porque se eu tenho os requisitos bem levantados, se eu conseguir mapear tudo com o meu cliente, tudo o que ele precisa, tudo o que ele espera, tudo o que ele vai usar, tudo o que ele espera que o aplicativo faça para ele, as chances de eu ter um sucesso é muito maior. Um sucesso que eu me refiro é o cliente de fato gostar e usar esse aplicativo. Dando sequência aqui, eu verifiquei que hoje ele tem essa agenda, então em formato de agenda ele tem todas as atividades deles, tarefas, os compromissos. Então eu vou colocar aqui que eu vou precisar. Eu geralmente faço a análise de requisitos em duas etapas. Primeiro eu faço uma etapa macro, então eu vou anotar aqui que eu preciso ter, que eu vou ter um cadastro de tarefas. Depois eu vou ter que ter um cadastro de agenda, com horários. Tudo isso é macro, tá? Depois de cada um desses aqui eu vou especificar e eles vai ter o link entre um e outro. Eu vou precisar apontar o status da tarefa. Eu vou precisar
criar um cadastro de status com cor. A minha intenção, de repente até no início, eu faço fixo as cores como ele tem nessa planilha ali. Uma coisa que eu não levantei com ele, se só vai ter essas tarefas, esses status da tarefa aqui, ou se vai ter outros. Uma outra coisa que eu posso notar aqui nessa planilha é que ele tem algumas cores de diferença. Ó. Então eu tenho uma questão que eu preciso perguntar para o meu cliente. Então eu já vou fazendo aqui, ó, dúvidas. Porque alguns compromissos estão com cor diferente. Da mesma forma que tem a cor, algumas das minhas fontes, elas estão em itálico. Então, por que alguns compromissos estão com cor diferente e também em itálico? Ok. É mais ou menos isso daqui. Outras coisas que eu pude perceber é que na exibição, quando ele determina o horário, ele informa. Quando é o horário inteiro naquela faixa, por exemplo aqui, ó, checar e-mails, mensagens. Como é todos das 18 às 20, ele não preencheu 18 às 20. Aqui agora, como foi 18 às 15, reunião app, blá blá blá. Reunião app, ele colocou o horário desse compromisso, como tem aqui em cima, 8 às 10, reunião SUS, 10 às 12, estratégia de lançamento SUS. Então essa aqui é a agenda dele. Quando naquele dia tem mais de um compromisso, naquele período, ele está colocando o horário que é. Então isso me quer dizer que na minha tarefa eu vou ter uma descrição, eu vou ter um status e eu vou ter um horário início e fim. Agenda com horários. Hoje eu estou vendo que ele exibe de segunda a domingo. Só que para um celular eu não vou conseguir fazer uma visualização dessa, porque a tela vai ficar minúscula. O que mais que eu tenho para anotar? Agenda com horários. Eu posso colocar aqui que horários são fixos. Os horários são fixos. Uma outra questão que eu tenho que levantar ainda com o meu cliente é se uma atividade ultrapassar os horários fixos. Por exemplo, ele tem um compromisso que é cheque e-mails e mensagens das 13 às 14. Se esse compromisso entrar até às 14h30, ou se ele quiser mudar, como é que ele vai fazer? Se ele quiser determinar que vai ser 13h30 às 14h30. Provavelmente ele vai preencher tanto nessa célula quanto nessa e o horário, né? Tarefas, descrição, status. Meu cadastro de tarefa tem que ter descrição, status, horário, início e fim. Vai ter que ter uma exibição de agenda, então exibição de agenda com horários, segunda a domingo, são fixos, horários são fixos. Ok. Apontar status da tarefa. Cadastro de status com cor. A princípio, a nível mais macro, é isso que eu consigo identificar olhando para essa planilha. Agora vamos para o levantamento de requisito 2.0. O que eu faço nessa fase 2.0? Eu já crio as minhas tabelas que eu vou utilizar no meu banco de dados. Eu já consigo ter a visão do que eu vou ter que armazenar no meu banco. Eu gosto de começar pela parte inicial. O que inicial, no meu ponto de vista, é o quê? Por exemplo, eu não vou definir a minha tabela de tarefas, porque dentro dela eu tenho uma ligação com o status. Então eu preciso definir primeiro o meu status, certo? Então eu vou colocar aqui. Eu vou precisar de uma tabela de status. Tabela de status. E aqui vamos dizer quais são os atributos, quais são os campos que essa tabela de status tem. Ela vai ter um campo código para eu referenciar, ela vai ter um campo descrição, ela vai ter um campo cor. Ok, a princípio é isso.
Agora a gente pode ir para a nossa tabela de agenda, vamos chamar assim, que vai ser o quê? O que ela vai ter que ter? Ela vai ter que ter um código, os campos que ela vai ter, né? Um código, a minha agenda, data inicial, data final, uma descrição e um status, porque daí eu consigo compreender todos esses campos que estão aqui. Segunda-feira, 6 às 8, data inicial 6, data final 8. Descrição, café e alongamentos, e o status, nesse caso aqui, foi o cumprido. Então, para todos os dias da semana, eu vou ter que montar essa minha agenda. Por que eu estou pensando assim? Eu já estou pensando lá no desenvolvimento do aplicativo. Então, eu vou ter que até antes da minha tabela de agenda, eu vou ter que ter uma tabela de configuração dos horários. O que isso significa? Eu vou criar uma tela de configuração para o meu cliente configurar esses horários aqui, ó. Então eu vou ter que ter os campos que eu vou ter na minha tabela de configuração. Vai ser horário inicial, na verdade um campo sequência, só para eu referenciar a ordem. Horário inicial e horário final. Porque nessa tabela aqui, o meu cliente vai informar o quê? 6 às 8, 8 às 12, 12 às 13, 13 às 14, 14 às 18, 18 às 20 e 20 às 21. Ok? Então ele vai ter essa sequência e horário final. E com base nisso daqui, o aplicativo mesmo vai montar a agenda. Eu já consigo visualizar a minha tabela de agenda, já montando essas, com base nesses horários, eu consigo visualizar a montagem da minha tela. Ok, então vamos lá, o que a gente já levantou? Já levantamos as tarefas. Exibição da agenda escolar segunda domingo, apontar status da tarefa, cadastro status. Ok, porque alguns campos estão, isso aqui são nossas dúvidas. Tabela de status, tabela de configuração dos horários, tabela de agenda. Agora, vamos mapear a nossa, vamos chamar de operação. Operação é, vamos dizer que seria uma função dessa classe, tá? Aqui na tabela status eu não vou ter muita coisa o que fazer com ela. Na tabela de configurações também eu só vou ter as operações padrão, que é altera, inclui e exclui, apenas essas. Agora, aqui na minha tabela de agenda, eu vou ter uma outra operação, que é mudar status. Eu não estou destacando as operações de incluir, alterar e excluir, tá? Que isso eu considero como base, como operações básicas de todas os cadastros, todos os cadastros que eu faço, eu considero isso como operações básicas. Agora, a operação mudar status não é uma operação básica. Eu tenho algumas questões que eu não sei o que é, por exemplo, o itálico e essa cor diferente. O status para mim vai ser quando o cliente apontar se foi cumprido ou não cumprido, horários livres, períodos vagos, sem caro. Eu estou considerando isso daqui. Ok, o que mais o que eu consigo ver a mais aqui? A princípio, para essa versão de requisitos 2.0 é isso. Agora vamos para a versão do requisitos 3.0. Levantamento de requisitos 3.0. Vamos lá. O que é o levantamento de requisitos 3.0? Nesse estágio, eu levanto as operações, as funcionalidades, vamos chamar assim de as funcionalidades menos compensatórias. Porque a gente sabe que precisa ter num aplicativo. Geralmente elas dão bastante trabalho para a gente fazer, mas o usuário ele não enxerga desse modo, ele não vê dessa forma. Para eles são coisas básicas, são operações básicas que tem que ter. Então eu estou identificando que uma operação básica vai ser o quê? Notificar o usuário X minutos antes de cada atividade, de cada tarefa, vamos colocar assim. Eu não pedi para o meu cliente se ele quer ou não, mas eu estou pensando que eu vou
ter que fazer, porque temos que ter uma coisa em mente. Deixa eu só parar um pouquinho para falar isso aqui. Ó. Temos que ter uma coisa em mente. Para que o meu cliente, para que uma pessoa, para que uma pessoa vai sair de um Excel para ir para um aplicativo, se é para ter simplesmente a mesma coisa que ele já tem hoje? Não faz sentido. Para mim, pelo menos, não faz sentido. Por que eu vou sair do A para o B se é a mesma coisa? Se é a mesma coisa, eu fico no A, certo? Então, nós, como desenvolvedores de softwares, não só de aplicativos, mas de softwares como um todo, a gente sempre tem que pensar assim: para que o meu cliente vai mudar de A para B se é para ficar na mesma coisa, se é para ter as mesmas tarefas, funcionalidades, a mesma coisinha como era antes? Se é para ser assim, ele fica onde ele está hoje, certo? Então isso aqui, por minha livre e espontânea vontade, por minha livre e espontânea identificação, eu vou implementar, notificar o usuário X minutos antes de cada tarefa. E ainda, como tem tarefas um pouco básicas, como tem almoço, café e tal, eu vou colocar aqui no meu cadastro de tarefas, onde é que eu tenho aqui? Que é aqui na minha agenda, eu vou colocar uma flag, um campo, para referenciar se o meu usuário quer ser notificado ou não. Notifica, vai ser um campo sim ou não, 1 ou 0, boolean, verdadeiro ou falso. E aqui eu vou colocar minutos antes para notificar, que é o quê? É a quantidade de minutos antes de iniciar, antes de chegar no horário dessa tarefa, se é para notificar ou não. E ainda, já pensando lá na frente, aqui eu já consigo imaginar uma versão 2.0 do aplicativo, aonde que, além de ele funcionar como um planejamento, como uma agenda, ele pode funcionar como um alarme, porque eu posso dizer, para notificar X 10 minutos ou 30 minutos antes da hora do café, para o cara levantar, para o cara acordar. Pode notificar e eu posso até colocar para tocar uma música específica. Entende? Como se fosse um alarme mesmo. Mas, nessa versão inicial do aplicativo, eu não vou fazer isso. Notificar os usuários de cada tarefa. Ok. Aí nessa notificação, eu também penso que seria interessante, além de eu lembrá-lo que ele tem uma tarefa às 13, às 14, às 18, eu também penso que seria interessante eu lembrar ele de ele alterar o status dessa tarefa. Se ele conseguiu cumprir, não cumpriu, horários livres, período vago, sem caro e tal. Que também uma coisa que eu não quero é encher a tela, encher a área de notificações do meu usuário com essas notificações. Por isso que eu vou deixar para ele definir quais as tarefas, quais os compromissos que ele vai querer notificar ou não. Aqui eu posso fazer alguma coisa assim. Uma vez por dia, eu posso verificar se tem tarefas naquele dia ou dias anteriores que não foram apontadas o seu status e eu posso mandar uma notificação para várias, não para uma só. Então, vamos botar aqui, ó, lembrete, vou botar lembrete de atualizar status das tarefas. Eu acredito que assim seja suficiente, porque daí, nessa mensagem de lembrete, eu posso colocar alguma coisa assim, nos botões lá. Se ele quer atualizar o status, se ele não quer ser mais lembrado disso. Se ele não quiser mais ser lembrado disso, eu registro uma flag, eu guardo uma flag que eu não vou mais mostrar esses lembretes para ele. E depois lá na minha área de configurações, onde é que eu tenho aqui minha área de configurações, eu vou ter que ter também uma flag para dizer se mostra lembretes. Então vamos colocar aqui mostra lembretes. Lembretes, mostra lembrete para, como é que eu botei aqui embaixo? Atualizar status das tarefas. Ok. E ainda outra coisa que eu lembrei que eu pensei agora é o que? Aqui nas minhas configurações, uma das primeiras coisas que eu vou pedir para o usuário quando ele baixar o aplicativo, ele vai ser o quê? Ele vai ser o horário padrão de sono, vamos dizer assim, que é o quê? Pelo que eu vejo aqui nessa planilha aqui, o horário padrão de sono é 21 às 6. 21 às 6, dormir. Ele pensa em ir para cama às 21 e acordar às 6.
Dormir. Não, mas ele não faz sentido. Não, então apaga. Não faz sentido. É isso aí, ó. Análise para desenvolver um aplicativo é assim, análise para desenvolver software é assim. Você pensa e depois dispensa. Você quer fazer, mas depois não quer. Você vê que não faz sentido. Mas o importante é executar, é exercitar, é praticar o exercício da imaginação, do pensamento. Não adianta eu querer copiar simplesmente o que tem aqui e deu, não. Quando a gente faz um aplicativo, quando a gente constrói uma solução em software, nós temos que pensar em levar comodidade ao nosso cliente. Não é só fazer por fazer. Se é só para fazer por fazer, tu tá no lugar errado e não vai ter muito sucesso. Sinto em dizer, mas tu não vai ter muito sucesso nessa área. Porque só fazer por fazer, nada funciona, só fazendo por fazendo. Sempre tem que pensar no bem de quem vai usar, no bem-estar das pessoas. E cada vez mais os aplicativos de hoje em dia, eles estão sugerindo, estão lembrando as pessoas do que eles têm para fazer. Você pode ver o próprio Netflix. Você acessa a Netflix, vem lá, uma lista de filmes sugeridos para você, de acordo com os teus gostos. Por quê? Porque a maioria dos aplicativos estão fazendo o trabalho por ti. Vamos revisar tudo isso que a gente já tem apontado para ver se a gente consegue encaixar e ver se surge alguma outra ideia, alguma outra coisa, tá? Levantamento de requisitos 1.0. Tarefas, descrição, status, horário, início e fim. Exibição da agenda com horário, segunda a domingo, horários são fixos. Apontar status de tarefa, cadastro de status com cor. Ok, aqui nós temos as nossas dúvidas. Eu vou até destacar elas aqui. Vamos colocar uma corzinha de fundo de amarelinho, que são nossas dúvidas. Levantamento de requisitos 2.0. Tabela de status, código, descrição e a cor. Tabela de configuração dos horários, sequência, horário inicial, horário final. Ok, então eu tenho um tipo de configuração, eu tenho uma outra configuração que é só um check-in, eu tenho minha tabela de agenda daí, que é código, data inicial, data final, descrição, status, notifica, minutos antes para notificar. E eu tenho uma operação que é mudar status. Vamos ver horário inicial, horário final, dia da semana que é a data, descrição do meu compromisso, da minha agenda, e o status dela e se é para notificar sim ou não. Ok. Levantamento de requisitos 3.0. Notificar o usuário X minutos antes de cada tarefa. Lembretes de atualizar status de tarefa. Ok. Vamos ver se tenho mais alguma ideia aqui que eu posso estar implementando aqui dentro. Eu posso fazer um indicador, um gráfico, uma forma do meu usuário visualizar um percentual, exibir percentual de tarefas por status. Algumas coisas que eu pude perceber aqui, porque eu tirei esse print só de uma parte da tela, mas a planilha Excel lá é comprida, é o quê? É que quando um horário ainda não tem compromissos, ele fica em vermelho, em rosinha, assim, ó, período vago. Não escreve nada, fica só em rosinha. Quando esse horário, por exemplo, esse daqui, ó, 14 às 15, 15 às 18, ele tem um espaço em aberto ainda, ou seja, só tem 14 às 15, não tem 15 às 18, ele fica em amarelo, significa que tem horários livres. Acredito que isso seja para facilitar a visualização onde tem algum período livre, algum horário vago, né? Então, pensando nisso, o meu cadastro de status, ele não vai ser bem assim. Eu vou ter meio que uns status fixos e eu vou ter que ter o quê? Cumprido, não cumprido, horários livres, período vago. E esse sem caro que eu ainda não pensei como é que eu vou encaixar. Como é que eu vou encaixar ele? Então talvez aqui lá na hora de implementar, lá na hora de desenvolver, eu vou ter que fazer diferente do que eu estou pensando agora. Mas bem-vindo à realidade. É isso aí mesmo. Nem tudo que a gente levanta funciona, nem tudo o que a gente levanta na etapa de análise inicial é o que nós vamos implementar. Lá na frente podem surgir modificações, mas o importante é você estar ciente disso, que isso pode acontecer. Então eu vou ter que exercitar, vou ter que pensar mais sobre isso.
E com certeza, nessa análise que eu estou aqui fazendo há 30 minutos, não foi nesses 30 minutos o primeiro contato que eu tive com essa agenda. Eu já tive o contato antes. Na verdade, o meu cliente sou eu mesmo. É engraçado, né? Mas o meu cliente sou eu mesmo. Essa agenda aqui é minha. É a minha agenda de planejamento que eu tenho. E eu resolvi fazer um aplicativo para mim mesmo. Então, muita coisa que eu sei, que eu coloquei aqui, eu sei as respostas. Mas na prática, na vida real, nem sempre é assim. Durante 10 anos da minha vida, eu fiz levantamento de requisitos para a construção de rotinas, softwares novos e muitas outras tarefas que a gente precisa implementar e mudar de planilha, mudar de cadastrinhos, mudar de um software para outro, mudar de uma versão de desktop para web e coisas assim. Então eu sei como funciona isso na prática. E eu tenho certeza que, mesmo eu sendo o cliente dessa minha demanda, vai surgir um momento que eu vou pensar em mais coisas para dizer. E isso de fato acontece na prática. O cliente nunca te passa tudo o que ele vai querer naquele aplicativo. Certo? Ok, então eu já vou responder essas dúvidas. Por que alguns compromissos estão com cor diferente e também itálico? Com cor diferente. O que eu coloquei aqui, ó? Esses compromissos aqui, ó, em vermelho, vinho, bordô, eles são compromissos que eu não tenho como adiar, porque eu marquei um compromisso externo com alguém ou alguma coisa assim. Então, eles são um compromisso que eu quero que ganhe destaque na minha agenda. Então, eu já tenho a minha resposta. Então, eu vou ter que saber que aqui na minha tabela de agenda eu vou ter que também ter uma flagzinha para apontar que compromisso inadiável. Certo? Beleza. Porque alguns compromissos estão curtos. Então, já matei uma das dúvidas. Outra dúvida. Se uma atividade ultrapassar os horários fixos, como que vai acontecer se essa reunião começasse às 17h30? Eu já mesmo vou responder. Se essa reunião começasse às 17h30, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar 17h30 até 18 nessa linha aqui. E depois lá embaixo eu vou colocar 18 até as 18h30, até o horário que for. Beleza? Então já temos as dúvidas respondidas. Só que essa informação, até certo ponto, ela é irrelevante, certo? Mas lá na hora de eu buscar os dados salvos na minha tabela de agenda e exibir em tela, ela é importantíssima. Agora, para eu salvar no meu banco, não. Então eu vou ter que anotar ela aqui, ó, 3.0. Então aqui, o que eu vou anotar? Para compromissos que iniciam ou terminam antes terminam fora do horário pré-definido, vamos dizer assim, deve exibir o compromisso tanto no horário pré-definido, tanto no horário anterior, atual e posterior. Vamos supor que o meu cliente vai pegar um dia inteiro, das 8 às 21, e vai fazer uma tarefa só. Eu vou ter que exibir em cada um das minhas linhas aquela tarefa. Ok? Então, isso aqui é uma coisa implícita, ela não está clara, não está implícita aqui, não está claro, não está visto, não está sendo possível ver isso aqui. Eu identifiquei uma porque eu sou meu cliente, e outra porque dentro de uma análise, dentro de um levantamento de requisitos, quando você constrói, é assim que funciona. Você tem que exercitar o teu pensamento para tentar ver coisas que o teu cliente acaba fazendo, mas ele não sabe, ele não vai te dizer isso. Porque eu vou te dizer uma coisa, nunca o cliente sabe o que ele quer. Ele nunca te passa tudo. Ele nunca vai te passar tudo. Nunca vai te passar tudo o que ele precisa, ele nunca vai te passar tudo o que ele espera, ele nunca vai te passar tudo o que ele de fato usa. E ainda assim,
Nesse caso, eu acredito que também, porque é normal isso, mesmo eu sendo desenvolvedor e eu sendo o meu próprio cliente, vai chegar lá na hora do desenvolvimento, eu vou pensar, por que aqui eu não posso fazer assim? Por que eu não posso fazer assado? E mudar alguma coisa que eu mesmo fiz análise. Por quê? Durante um desenvolvimento de um aplicativo, você provavelmente vai mostrar, tem algumas etapas, algumas fases que você vai apresentar o andamento do aplicativo para o teu cliente, porque ele que te paga. Então tu está mostrando o que tu está fazendo, mostrando como está ficando a cara disso. E até mesmo é importante para te ter um feedback, né? Para te saber se está indo na linha certa, se está indo na visão certa, está indo no caminho certo. E aí, nesse momento, ele pode ver, nossa, que legal que ficou. Então eu quero que tu bota mais um botãozinho aqui agora para isso, para aquilo, não sei o que, quero fazer isso aqui, quero botar um e-mail, quero não sei o que, quero me ver um e-mail, alguma coisa assim, entende? Então, é possível. A gente sempre tem que estar preparado para isso. Mas essa etapa de levantamento de requisitos, eu acredito que é mais ou menos nessa linha aqui mesmo. Eu não consigo agora imaginar muita coisa a mais. Só que como eu disse antes, eu já tinha isso aqui na minha cabeça, já tinha tudo pensado o que era o que eu queria nessa agenda. Como eu quero transformar isso em um aplicativo. Eu já pensei isso vários e vários dias. Eu não simplesmente sentei aqui, peguei, fui lá e fiz. Então, quando você faz um levantamento de requisitos de um desenvolvimento de um app, você não vai pensar que vai levar 38 minutos, 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos, 25. Se você fizer assim, tem alguma coisa errada. Podes pensar, podes parar, podes dedicar uma tarde para te pensar em tudo. Se desliga de todo o resto e só faz isso. Então, basicamente, a nossa etapa, a nossa fase de levantamento de requisitos é isso. Agora eu vou fazer, eu não tinha previsto isso, eu defini isso agora, eu pensei nisso agora. Agora eu vou fazer o quê? Vamos apagar essa. Isso aqui é uma informação minha, informação do programador, informação do analista. Isso aqui é uma coisa que eu não boto, não mostro para o meu cliente. Eu vou abrir um novo arquivo e vamos supor que eu preciso enviar um orçamento para o meu cliente, correto? Então eu tenho que passar, ele quer saber o quanto ele vai gastar, quanto que ele vai gastar para fazer esse aplicativo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou mais ou menos colocar alguns pontos chaves que seja pertinente, que seja de fato coerente para ele. Eu não vou colocar tabela disso, tabela tal, porque o cliente não tem essas informações. Ele não entende. Então vamos botar aqui, ó. Estimativa ou orçamento para app agenda. Pronto. Bem simples. A atividade que eu vou fazer. Configuração de cores de acordo com o status possível do compromisso. Cadastro da agenda, cadastro do informar o compromisso em cada dia da agenda. Informar o compromisso em cada dia da agenda. São funcionalidades a nível que o meu cliente entenda. Apontar o status de cada compromisso. Ok, o que eu tenho mais aqui? Apontar o status, mudar, tabela. Aqui ele não precisa saber que vai ter telinha para informar isso, para informar aquilo. Não precisa saber disso ali. Notificar compromissos. Notificar compromissos de acordo com os minutos prévios definidos. Isso aqui o cliente nem sabe que eu coloquei, porque ele não me passou isso. Mas eu vou preencher. Eu vou colocar, depois eu explico. Notificar. Lembrete de atualizar status de tarefas. Lembrete de atualizar status. Vou colocar aqui uma vez ao dia. Pronto. De forma macro, o que eu vou exibir para o meu cliente é isso daqui. Só que tem coisas que o meu cliente não me disse. E eu também não sei, mas eu imagino. Ele não quer o aplicativo apenas para ele utilizar. Ele quer também para outras pessoas. Eu vou querer publicar isso
na Apple Store, então eu não quero apenas eu utilizar. Então eu vou querer fazer o quê? Eu vou ter uma etapa que vai ser o quê? De login. Ó, isso eu nem levantei aqui, ó. Nem no 3.0 está levantado. Login no app. Na verdade, vou deixar login no app. Com conta Facebook, Google, LinkedIn. Mas o que tem que é relevante? Acho que são as principais, né? LinkedIn, Google, Facebook. É isso aí. Tá bom. E agora eu já volto aqui no meu levantamento de requisitos 3.0. Já consigo enxergar mais coisas aqui. Login no app. Vamos colocar como não obrigatório pela conta, né? Através da conta Google, Facebook e LinkedIn. Ok. Não obrigatório por quê? Se a pessoa quiser entrar sem nenhum dado, vai entrar sem nenhum dado e deu. E daí, dentro disso daqui, eu já consigo imaginar até a interface do meu app. Mas depois, na próxima etapa, no próximo vídeo, eu vou estar montando essa interface. Então vamos continuar aqui para a nossa parte de orçamento. Configuração de cores, informar compromisso em cada dia da agenda, apontar o status de cada compromisso, notificar compromissos de acordo com os minutos prévios definidos, lembrete de atualizar status uma vez ao dia, login no app com conta Facebook, Google e LinkedIn. Ok, o que eu consigo imaginar, o que eu consigo visualizar nesse momento é isso. Então, como é que eu monto o orçamento para o meu cliente? Eu tenho as minhas tarefas de maneira macro definidas. O que eu tenho que fazer? Aí eu pego uma a uma e eu faço novamente o exercício da imaginação. E penso, por quê? Porque eu não vou começar a desenvolver para ver o tempo que eu levei para depois passar para o meu cliente o quanto tempo que eu vou levar. Se o orçamento para ele ficar muito caro, com certeza o que é caro para ele não vai querer me pagar. Configuração de cores de acordo com o status possível do compromisso. Então eu já começo a imaginar agora, no momento que eu estou fazendo o levantamento de requisitos, eu já começo a imaginar o tempo e como que eu vou fazer isso. Com certeza, a minha experiência em já ter centenas de aplicativos desenvolvidos é mais fácil. Quando eu comecei a desenvolver, eu não sabia. Eu dava chutes. Muitas vezes esses chutes eram certos e muitas vezes eram errados. Esse é o preço que toda pessoa que está iniciando paga. Muitas vezes acerta, muitas vezes não acerta. Então, uma tela para eu montar mais ou menos a configuração de cada cor com status. Eu vou colocar que eu levaria mais ou menos 6 horas para fazer isso. Então vamos mapear aqui, 6 horas. Informar o compromisso em cada dia da agenda. Eu imagino que o informar o compromisso, ele é simples, mas a exibição, a montagem da agenda é alguma coisa mais complexa. E outra coisa, aqui em cima nessas 6 horas, eu já vou prever, eu vou até botar mais horas aqui, porque eu vou prever as outras configurações que a gente tem. Que nós temos aqui, ó, levantamento, código de descrição das cores, seria 6 horas, status, configuração de horários, sequência, horário inicial e horário final, lembretes. Então eu já vou colocar 8, vou colocar 10 horas aqui, ó. Porque daí eu já abranjo nessa parte de configurações todos esses meus 3 tópicos. Informar o compromisso em cada dia da agenda, o que eu vou ter aqui? Vamos copiar aqui para ficar mais fácil. Informar o compromisso de cada dia na agenda. O que eu tenho aqui? Eu tenho essa data, inicial, final, papapá. Só que eu tenho aqui dentro, de acordo com o que eu já imaginei, eu tenho que ter a minha tabela de agendas e toda vez montar essa tela de acordo com a minha agenda. Isso vai ser uma coisa bem complexa. Então isso aqui é basicamente o coração do meu aplicativo. Então isso aqui eu vou estimar que eu vou levar pelo menos 10 horas aqui. Aqui até foi bastante 10 horas, mas é bom deixar uma margenzinha sempre, tá? Essa é uma outra dica que eu deixo. Eu sempre coloco 2 horas, 3 horas, 1 hora, dependendo da quantidade de horas, eu coloco um pouquinho a mais. Então, para informar um compromisso em cada dia da agenda, eu vou colocar aqui umas 24 horas. Umas 24 horas. Para mais ou menos uns
É mais ou menos isso. Apontar o status, eu vou ter apenas o status, aqui é uma coisa mais simples, tá? Então aqui eu vou colocar 6 horas. Também tem uma margem, tá? De fato eu devo levar 2 a 3 horas para fazer isso aqui, no máximo. Mas vamos colocar uma margenzinha de segurança, porque eu posso ter alguma complicação, notificação, versão do iOS e tal, então eu vou prever essas horas aqui. Notificar compromisso de acordo com os minutos. Aqui na notificação, ele é um processo em background, é uma coisa mais simples, mas eu vou botar também umas 5 horas para fazer aqui. E o lembrete da mesma forma, 5 horas. Esse login com essas 3 ferramentas eu vou colocar 10 horas aqui. Ok, então eu vou ter um total de horas, que vai me dar quanto? 10 com 24, 34, 34 mais 6, 40, 50, 60 horas. Eu vou passar para o meu cliente que eu vou levar 60 horas. Aí, você, para passar o valor, você simplesmente multiplica os 60 pelo valor que você cobra de horas e passa o valor para o seu cliente. Se fosse analisar a quantidade de horas, vou fazer uma conta por cima, a quantidade de horas que eu imagino que eu devo levar, mas como eu sei que sempre tem alguns empecilhos, eu sempre coloco um pouquinho a mais. Essa configuração eu acredito que eu levo 5 horas para fazer, no mínimo. A exibição da agenda, em um dia eu faço. Só que como ela é o coração, como ela é uma coisa muito importante para o meu app, eu sei que eu vou ter algumas complicações ali. Eu sei que eu vou ter que parar e ficar de repente umas 2, 3 horas só imaginando, só pensando como que eu vou fazer. Ou o que o meu usuário pode tentar fazer. O desenvolvimento do básico, do que a gente sabe que tem que desenvolver, ele geralmente é muito simples. O que pega são ficar controlando, se o usuário fizer aquilo, se o usuário fizer aquilo. Isso que toma tempo, essa prevenção do usuário que fuça demais nos nossos aplicativos e nos nossos softwares. Isso é o que mais toma tempo dos programadores. Então aqui 8 horas, aqui 5, nós temos 13. 2 horas para fazer o apontamento, temos 15. Notificação mais 2, 16, 17, aqui mais uma, 18 e aqui mais 5. Então, o que eu imagino seria 23 horas. Imagino 23 horas. De fato, o resto é o quê? O resto é para prevenção de erros, prevenção, fazer controle, para não deixar o usuário fazer coisa que não deve. A maioria do esforço nos aplicativos que eu geralmente construo é prever para o usuário não fazer coisa errada. Porque o usuário ele não sabe, ele não construiu aquele app, ele não sabe onde é que ele tem que clicar, ele não sabe onde é que ele tem que botar o dedo. Ele acaba com o dedo que não deve, acaba dando um monte de dinheiro, fazendo coisa errada, ele tá feito a porcaria e ele não quer mais usar o teu aplicativo porque ele vai dizer que não funciona. Então, o vídeo de hoje foi isso, onde que eu mostrei os bastidores, eu mostrei como eu faço os meus levantamentos as minhas análises para desenvolver um aplicativo. E nos próximos dias eu vou estar dando sequência nesse desenvolvimento desse app aqui. O próximo passo vai ser o desenho das telas, vai ser prototipar como eu imagino essas telas dentro do meu app. Mas não vai ser no desenvolvimento ainda, vai ser na mão, vai ser no dedo. Para você ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo aqui no meu canal, segue aí, se inscreve, ativa aquele sininho, a cinzinha que tem aí, que você vai receber a notificação sempre que eu postar um novo vídeo dessa série do Desconstruindo e também de qualquer outro vídeo que eu vier a postar nos próximos dias. Um abraço e até mais.